Ontem nós começamos o assunto que nós propusemos a falar com os irmãos, e o assunto é o Espírito Santo atuando na liderança. Eu quero ler com os irmãos o texto que nós lemos ontem, João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, versículo de número 24, em continuidade ao assunto o Espírito Santo atuando na liderança. Diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ontem nós começamos a falar sobre o Espírito Santo atuando na liderança. Começamos primeiramente falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Passamos pelo conceito de pneumatologia, pelo conceito de pneumarragiologia e chegamos no conceito de paracletologia. Depois, em sequência, falamos sobre a Bíblia como a única fonte legítima para descrever e fornecer informações seguras sobre o Espírito Santo. A partir daí, descrevemos para os irmãos a natureza dupla do Espírito Santo, no aspecto de falarmos um pouco sobre a natureza divina do Espírito Santo e aludirmos também à natureza pessoal do Espírito Santo. Falamos que o Espírito é uma pessoa, descrevemos a razão, descrevemos a emoção e descrevemos a volição do Espírito Santo. Terminamos a noite falando que o Espírito Santo tem vontade, o Espírito tem apetecimento, o Espírito tem desejo, o Espírito tem intencionalidades, o Espírito tem aquiescência, o Espírito tem querer. Hoje nós vamos falar a respeito do que pode fazer um homem cheio do Espírito Santo. E eu quero basear a minha fala esta noite num dos personagens mais emblemáticos da Bíblia, que é o profeta Eliseu. Eu pediria que os irmãos tomassem as vossas Bíblias e abrissem em 1 Reis, ou no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, eu quero ler os versículos 19, 20 e 21 com os irmãos. O versículo 19 diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Então deixou Eliseu os bois e correu após Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias lhe respondeu: Vai, mas volta e veja o que eu te fiz. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e todos os dias os servia. Esse texto fala do profeta Eliseu, fala de algumas características de Eliseu que ele desenvolveu a partir de se tornar um homem cheio do Espírito Santo.
e de forma muito prática, com base na biografia de Eliseu, o que é capaz de fazer um homem cheio do Espírito Santo? Quais são as marcas de um líder cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, Eliseu é um líder cheio do Espírito Santo e por causa disso ele é conhecido de Deus. O nome Eliseu aparece na Bíblia 53 vezes. A primeira vez que aparece é exatamente no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16, que diz: também a Jeú, filho de Ninsi, Elias, você ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Esse versículo 16, de 1 Reis 19, ele é a primeira vez que o nome de Eliseu aparece. E esse texto fala do momento que Deus resgata o profeta Elias da caverna e dá para Elias missões, as 3 últimas missões. E a primeira delas é que Elias deveria ungir Jeú, rei de Israel, deveria ungir Azael, rei da Síria, e Elias deveria também ungir Eliseu como profeta em seu lugar. O Eliseu, até esta altura, não é um nome, um personagem citado na Bíblia. Não era conhecido da comunidade judaica. Não era um nome no cenário nacional e internacional em Israel e nos seus arredores. Mas apesar disso, Eliseu já era um homem conhecido nos céus. Claro que esse conhecimento que Deus tinha de Eliseu era desdobramento da sua fé, da sua oração, da sua devoção, do seu amor por Deus, da sua vida ilibada e da sua fidelidade a Deus, mesmo dentro de um contexto de idolatria. Eliseu não tinha repercussão terrena, popularidade e notoriedade terrena, mas por ser um rapaz, por ser um jovem cheio do Espírito e comprometido com Deus, o seu nome era conhecido nos céus. O nome de Eliseu não é citado por Elias primeiro, não é citado por Jeú primeiro, não é citado por Azael primeiro. Há até uma dúvida quanto ao fato de Eliseu pertencer ou não à escola dos profetas. Até este momento, a maior parte dos doutrinadores dizem que Eliseu ainda não tinha pisado no rancho dos profetas, não fazia parte do corpo discente dos alunos de Elias. Quer dizer, era humanamente, no sentido terreno, totalmente anônimo, mas nos céus o seu nome já era conhecido. Um homem cheio do Espírito, ainda que ele amargue o anonimato, o ostracismo, ainda que ele amargue um nome ou uma expressão nominal inominada nesta terra, mas se ele amar a Deus, for cheio de fé, obedecer a palavra, manter-se fiel, ter uma vida no altar, se ele tiver o cumprimento claro, restrito e contínuo dos mandamentos de Deus, esse nome, ainda que oculto, ainda que apócrifo, aqui na via horizontal, nos céus, esse nome é conhecido. Deus sabe o nome de Eliseu, Deus sabe o nome dos seus pais,
Deus sabe o endereço de Eliseu. Da mesma sorte, se os personagens bíblicos são arquétipos que representam cada um de nós, então podemos tomar esta mensagem para nós e nos apropriarmos pela fé dela e sabermos que Deus sabe o nosso nome, Deus sabe o nosso endereço, Deus sabe os nossos sonhos, Deus sabe os nossos projetos, Deus conhece as nossas capacidades. Um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um jovem, uma igreja, uma casa, uma comunidade cheia do Espírito é conhecida nas mansões celestiais. É muito interessante que esta doutrina não pode ou não precisa ser defendida apenas com base na biografia de Eliseu. No Novo Testamento, Deus fala para Cornélio a respeito de Pedro, e Deus diz o nome de Pedro, Deus diz o endereço de Pedro, Deus diz o que Pedro estava fazendo, e Deus manda Cornélio ir até lá para chamar Pedro para uma grande e maravilhosa obra. Eu quero dizer para você que está na plenária aqui esta noite, talvez eu não saiba o teu nome, com todo o denodo e esmero do pastor, talvez ele também não conheça o seu nome, talvez os líderes não saibam quem você é, mas eu quero dizer para você que se você for cheio do Espírito de Deus, deixar a glória de Deus te tomar, o seu nome é conhecido nos céus. Deus sabe quem você é. É interessante que quando Deus vai falar através do Espírito Santo com Ananias a respeito de Paulo, Deus vai falar o endereço de Paulo, Deus vai falar o nome de Paulo, Deus vai falar a condição física de Paulo, Deus vai falar o que Paulo estava falando, e lá Deus vai dizer para Ananias, ele estará de joelhos dobrados, orando e invocando o meu nome. Bata na porta e diga, eu estou buscando a Paulo, porque ele é um vaso escolhido por Deus. Ainda a igreja de Jerusalém não sabe dele. Ainda ele não está arrolado entre os mestres e profetas de Antioquia, ainda ele não é o autor das diversas epístolas, ainda ele não fundou diversas igrejas, ainda ele não levantou muitos líderes cristãos, ele é anônimo na esfera da cristandade, mas nos céus Deus sabe muito bem quem ele é, Deus sabe o seu nome, as suas capacidades, as suas habilidades, o seu endereço, e ele diz, eu tenho projetos maravilhosos a realizar através da sua vida. Quantos acreditam? Levante a mão, levante a face, levante a voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Quando garoto, algumas vezes eu passei pela experiência de Deus usar pessoas para dizer para mim, eu conheço você e eu tenho uma grande obra a fazer na sua vida. Um dia eu estava na igreja como vocês e eu me lembro que um obreiro chegou para mim e disse, Henrique, eu tive uma visão com você. E eu disse, qual foi a visão? Paulo, o nome desse amigo, companheiro, hoje companheiro de ministério, mas na época eu era muito jovem, e ele disse, eu tive uma visão, eu vi você em cima do púlpito, e eu vi que a sua cabeça crescia,
e a sua cabeça ia inchando, e a sua cabeça ia crescendo, e você ia tomando com aquela cabeçona sua o púlpito inteiro, e daqui a pouco a sua cabeça enchia como um balão e tomava a igreja inteira. E eu disse: bom, que isso, que macrocefalia é esta? E aí ele explicou dizendo: Deus falou para mim que Ele vai usar você na palavra dEle. Deus falou para mim que Ele vai te dar habilidade na palavra. Ele vai trabalhar na sua mente, no seu intelecto, nas suas sinapses mentais. Vai te dar destreza, habilidade, manejo com a sua palavra. Aleluia! Por isso eu venho aqui como arauto de Deus para dizer para os jovens que estão me ouvindo: Deus conhece você, e Deus tem uma obra maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa a fazer através da sua vida. Se você puder, eu sei que os irmãos aqui no estado do Paraná e mais propriamente na igreja de Telêmaco Borba são irmãos muito educados, mas se você puder, por gentileza, tratando-se de um trabalho de jovem, pega de forma muito gentil na mão desse nobre irmão que está aí do seu lado, e se você puder, olhe no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, os que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não obrigar esse irmão a olhar para você, você vai ter que emprestar algum para ele para passar até dia 20 no vale. Então faz ele olhar para você e diga para ele: você é conhecido no céu. Aleluia! Diga para ele: Deus vai fazer uma obra grande, grande, especial e espetacular através da sua vida. Aleluia! Eliseu é um homem cheio do Espírito, aleluias, e é conhecido nos céus. Agora, nós temos uma segunda característica de um líder cheio do Espírito, com base na biografia de Eliseu. Eliseu é cheio do Espírito e era trabalhador. É muito interessante que quando o profeta Elias encontra Eliseu, Eliseu estava trabalhando, ele estava arando a terra com juntas de bois, e o texto diz que ele já estava na 12ª, ou seja, na 12ª juntas de bois. Já tinha manuseado 24 bois naquele dia e já tinha arado muita terra. Eu tive o cuidado de perguntar para o ChatGPT quanto que uma junta de boi consegue arar de terra num dia só. E o ChatGPT, educado como ele é, fez a pesquisa e me respondeu que uma junta de bois pode arar uma área num dia de 2.500 metros, mais ou menos. Uma junta pode arar 2.500 metros. Então eu perguntei: e 12 juntas de bois, 24 bois, podem arar mais ou menos 30.000 metros de terra. É uma área grande de terra para ser arada. Eliseu é um indivíduo trabalhador, um indivíduo que derramava o seu suor, um indivíduo que se desgastava em favor das coisas que ele empregava-se e empreendia a fazer. Eliseu não é um indivíduo com mão curta, ele não é o Horácio da turma do Maurício de Souza, ele também não foge do trabalho, ele não é preguiçoso, nem desocupado. Eliseu é um trabalhador. Deus, quando vai chamar líderes, Deus olha se esse líder é do labor, se esse líder é do lavor, se esse líder é da labuta, se esse líder é do trabalho. Deus tem compromisso com homens, com mulheres, com jovens, com senhores e com senhoras que têm a mão apegada ao arado. Deus chama pessoas que estão trabalhando. Tem um teólogo chamado A.W. Tozer, e Tozer dizia o seguinte:
Deus espera encontrar em nós uma disposição diligente. Ele frequentemente chama homens enquanto estes estão ocupados em suas tarefas diárias, porque Deus sabe que aqueles que são fiéis em coisas diminutas, em coisas pequenas, quando são convocados para a maior de todas as causas, a guerra mais nobre, também exercerá com galhardia o seu chamado e a sua vocação. Eu quero lembrá-los aqui que Deus chamou Abraão, quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, na sua oficina, trabalhando na confecção dos deuses. Foi ali, enquanto ele está trabalhando, que Deus brada com a sua voz, dizendo: Abraão, vem, porque eu vou fazer de você uma poderosa nação. Quando Deus foi chamar José para governar o Egito e proteger Israel e cumprir assim um propósito e uma vontade de Deus, Deus não pegou José dormindo até meio-dia, dormindo até 11 horas. Deus não pegou José maratonando Netflix. Deus não pegou José perdendo tempo nos stories do Facebook ou do Instagram. Deus não perdeu José gastando seus neurônios com o jogo do tigrinho. Deus chamou José quando ele estava no labor. Também Moisés, enquanto estava lá no Monte Horebe, causticado, trilhado, amassado, trabalhando com 80 anos de idade, subindo as cordilheiras do Sinai e lá no topo pastoreando as ovelhas do seu sogro. Quem já subiu lá no Monte Sinai diz que o calor é muito intenso ali, diz também que o ar é rarefeito, ou seja, você tem dificuldade de respirar, mas é ali, enquanto ele está sendo causticado pelo trabalho, experimentado pelo sol, com os pés empoeirados, é naquele clima de labor e de suor que a glória de Deus ecoa, a sarça arde, e Deus o vocaciona para uma grande e maravilhosa obra. Levante a sua mão. Eu quero dizer, Deus tem um chamado especial para aqueles que estão engajados no trabalho, no compromisso, na diligência, no labor e no lavor. O Gideão, em Juízes 6, malhava o trigo no lagar. É muito interessante que lagar é lugar de se pisar uva, mas quem quer trabalhar não dá desculpa, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem quer trabalhar dá um jeito, quem quer trabalhar é criativo, quem quer trabalhar desenvolve o ineditismo, quem quer trabalhar é vanguardista, quem quer trabalhar pega para fazer e no processo vai aprendendo, vai recebendo orientações e vai cumprindo aquilo que tem que ser feito de fato e de verdade. Eu gosto de 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, que fala: Davi, eu te tirei de detrás das malhadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus o chamou enquanto ele estava trabalhando. Dwight L. Moody disse: Deus chamou, aleluia, Deus me chamou de uma sapataria. Eu estava trabalhando em Boston, nos Estados Unidos, mas de repente eu senti um chamado poderoso de Deus, e no meio das colas, no meio das tarraxas, eu estava lá trabalhando, colando, sentindo aquele cheiro de cola, aquele cheiro de couro. Eu estava ali no suor, mas a voz de Deus bradou ali dizendo: Moody, vem, vem Moody, vem, porque eu tenho uma obra a fazer na sua vida. Deus também vai te chamar, aleluia, a partir do trabalho, a partir do labor, a partir da dedicação. Deus nos chama enquanto estamos fazendo alguma coisa. Deus chama aqueles que trabalham.
O próprio Dwight L. Moody, ele diz: Deus não chama homens capacitados, mas chama homens trabalhadores e os capacita para o trabalho. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. E aí alguém perguntou: e o Senhor? E ele emendou dizendo: eu trabalho também. É muito interessante que quando a gente vai ler Isaías 53, um dos títulos do Messias descrito lá em Isaías 53 é que ele será homem de dores, experimentado no trabalho. Jesus, irmãos, deu-nos o exemplo, aleluia, se deixou-nos esta lição. Deus tem compromisso com quem está fazendo alguma coisa. Reclamar é fácil, criticar é mais fácil ainda, virar as costas é algo que todo mundo pode fazer, mas Deus está levantando um exército de jovens que pensam diferentes, que são revolucionários, que vão na contracultura e dizem: o que é que eu posso fazer? E se você pegar para fazer, eu quero dizer, o Espírito de Deus se apoderará de você. Haverá uma unção graciosa, grandiosa e marcante de Deus sobre a sua vida, e você vai desenvolver, aleluia, com facilidade para a glória do Senhor. O apóstolo São Paulo vai dizer em Colossenses 3:23: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Eu gosto muito de biografias, e eu estava lendo a biografia do George Whitefield, e o George Whitefield pregava, e ele suava, e ele se entregava no culto. Quando ele terminava de pregar, ele morava num quarto que ficava em cima na igreja, e então a escada de acesso para o quarto era a escada lateral da igreja. Quando ele terminava de pregar, os irmãos pegavam velas novas, acendiam cada uma das velas, colocavam estas velas novas num candelabro, entregavam para ele, para que ele levasse para o quarto e não ficasse lá no escuro no quarto, uma época que não tinha luz e energia elétrica. Então ele pegava aquele candelabro e ele começava a subir as escadas, mas os irmãos não tinham entendido um ou outro ponto do sermão e ficavam pedindo esclarecimentos para ele. Ele ia parando degrau por degrau, para ensinar, e trabalhar, e dizer, e repetir, e ensinar, e dizer, e explicar, e esclarecer, e explicar de novo. Quando ele chegava lá no último degrau, que ele ia entrar no seu quarto, dizem os biógrafos que as velas tinham queimado toda. Ele passava o tempo todo pregando, ensinando e trabalhando. Dizem que ele pregava com tanto entusiasmo e com tanta entrega, que um dia um ateu foi ouvi-lo, e ele, com certa recorrência, passou a ouvir o George Whitefield. Aí um amigo do ateu disse: se você não crê, por que é que você vai lá ouvi-lo? E ele disse para esse amigo, o ateu disse para o amigo: eu não creio, mas é bonito vê-lo crendo, e é bonito vê-lo trabalhando para o seu Deus. Ele crê, e a fé dele me contagia. Aleluia! Deus quer levantar aqui jovens que trabalham. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Aleluia! Há uma unção de Deus advinda da palavra de Deus. Deus vai instrumentalizar as suas mãos, Deus vai dar habilidade nas suas mãos, Deus vai dar vocação para você, Deus vai dar chamado para você, e você vai trabalhar com afinco na obra de Deus. Só os que acreditam, levanta um pouco mais alto a mão, levanta a face, levanta a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece com os trabalhos domésticos. Eu tenho 2 filhos e eu sempre ensinei meus filhos:
que não cai a unha se você levantar e arrumar a sua cama. Aleluia, não cai. Você não perde, moço, a sua masculinidade se você lavar a louça depois do café. Moça, você não vai perder o seu glamour se você secar o banheiro. Comece com trabalhos domésticos, trabalhe com coisas bem simples. Talvez ninguém esteja vendo, mas há um Deus poderoso nos céus que vê, que contempla e que enxerga os nossos esforços. E se você começar trabalhando nessas coisas muito simples e for fiel nessas coisas simples, Deus vai abrir novas portas, Deus vai alargar os seus caminhos, Deus vai te fazer prosperar, Deus te levará longe. Aleluia, glória a Deus. Deus se conduzirá a patamares mais elevados, desde que você se coloque a servir nestas coisas diminutas, em nome de Jesus. Fazer um arroz, aleluia, não tira a nossa beleza. Aprender a fazer um feijão não acaba com o nosso encanto. Aprender a engomar uma camisa também não. Ajudar o pai na oficina de vez em quando não tira a nossa beleza e a nossa nobreza. Ajudar o pastor na igreja, ajudar os irmãos que cuidam da zeladoria, colocar-se à disposição do ministério, auxiliar de alguma forma, nada disso nos apequena. Pelo contrário, cada um destes microatos são somados diante de Deus. Aleluia, Deus vai observando, Deus vai lendo, Deus vai enxergando o nosso proceder, o nosso caminhar, e na hora certa, no tempo certo, alguém falará seu nome, e quando for a hora de Deus, Deus vai te colocar nos lugares que Ele tem para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode pegar na mão desse gentil irmão que está aí do seu lado, me ajuda a pregar e diga para ele: nada de encolher os braços, estenda os braços, abra as mãos, porque Deus vai usar você poderosamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, Deus está falando conosco. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito da bênção de Jacó sobre os seus filhos. E tem uma bênção que Jacó derrama sobre Judá. E ele fala para Judá: Judá será como um rei que empunhará o cetro. Judá empunhará o cetro. Ele será como o rei, ele empunhará o cetro. E aí o Jacó olha para o Issacar, e ele diz para o Issacar: Issacar, a coisa não está muito boa para você, meu filho, porque você não vai ser como o leão, e você não empunhará o cetro. Você vai ser como o que mesmo? Como um jumento. Aleluia, você, Issacar, vai ser como um jumento. O seu negócio vai ser trabalhar, rapaz. Você vai ter que carregar muito peso. Você vai ser um indivíduo que vai ter que sofrer nesta vida com labor e com lavor. Aleluia, glória a Deus. Mas ele profetiza dizendo: Deus abençoará o trabalho de suas mãos. É muito interessante que quando a gente viaja na história e chega no livro das crônicas, nós temos lá os da tribo de Issacar sendo contados, e aí diz lá: Issacar é do trabalho, e Issacar sabe discernir os tempos e as estações. Aí a gente vai olhando e dizendo assim: bom, Issacar está perdido na vida? Não! Quando chega lá no Novo Testamento, na entrada triunfal, naquele evento, naquele acontecimento que a igreja mais velha, a igreja católica, classificou como o Domingo de Ramos, o Senhor Jesus vai entrar em Jerusalém, e ele não pega os camelos,
Ele não pega as vacas de Bazã, Ele não pega os bois do Egito, Ele não pega os cavalos da Assíria, não! O Senhor Jesus manda chamar o jumento, e manda chamar o filhinho da jumenta, e diz assim: eu quero estar em cima deles. É claro que de forma simbólica, o que Jesus está dizendo é: eu não vou entrar aqui montado no leão, mas eu vou entrar aqui montado naquele que representa o trabalho. Quem trabalha tem visão de Deus, quem trabalha tem a glória de Deus, quem trabalha recebe o repousar da presença de Jesus, aleluia, sobre a sua vida. Deus levante aqui um exército de jovens que trabalhem em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Eliseu é cheio do Espírito Santo, e o texto mostra que ele nos ensina uma terceira lição. Ele é um homem, um líder com endereço fixo. Quando Elias quis encontrar Eliseu, ele o achou em sua casa, no seu domicílio, na sua residência, na casa dos seus pais. Olha o que diz primeiro livro dos Reis 19:16. Também a Jeú, filho de Nício, Girá, rei de Israel, e também Eliseu. Aí Deus vai dando o endereço: filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus aqui está dando o endereço, o ponto fixo. Deus está dando a georreferência de Eliseu. No aspecto latitudinal e longitudinal, o Eliseu podia ser encontrado sempre no mesmo ponto. O Eliseu, ele tem lugar fixo. O líder precisa ter um lugar onde ele sinta-se pertencente e onde ele chame de sua casa, de sua residência, de seu lugar. Eu não estou falando lá da sua casa única e exclusivamente. Eu estou falando da igreja. É muito importante que o líder fixe num lugar. Eu vejo hoje muitos jovens que querem, sem o preparo adequado, sem a formação adequada, sair por aí expondo às vezes aquilo que ainda não possui. Mas Deus nos chama para uma cultura diferente. Deus nos chama para fincar estacas num lugar. Deus nos chama para estabelecermos residência numa casa. Deus nos chama para termos um lugar onde todos podem nos encontrar. É muito interessante que quando Deus vai falar para Samuel a respeito de Davi, Deus dá um endereço. O Davi é um menino cheio do Espírito Santo, mas ele é um indivíduo que tem endereço, tem residência fixa, ele tem um ponto fixo aonde pode ser encontrado. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos, ou os filhos da sua casa, eu tenho me provido de um rei. É muito interessante que quando Deus vai falar de Davi, Deus fala de um endereço fixo. Quando Deus vai falar de Eliseu, Deus fala de um ponto fixo. Isso tem uma lição para nós. Nós não podemos ser leves como uma pluma, levados por todo o vento. Nós não podemos ser frágeis como uma folha seca, carregados por todo o sopro. Não, Deus quer que nós, na igreja, estabeleçamos raízes, estabeleçamos residência,
que todos possam identificar-nos como sendo pessoas que pertencem a uma igreja. Deus deseja que nós sejamos como Davi, servos de Deus que podem ser encontrados num ponto fixo. Eu sei que você tem a ansiedade de Deus te usar, e eu quero dizer para você que Deus, se isso é o que Deus tem para você, Deus vai te levar sim para lugares extraordinários, mas antes disso, aguarde o tempo de Deus na casa de Deus, na sua igreja, na sua congregação, ao lado do seu pastor, ao lado do seu líder, e saiba que Deus não vai perder você de vista. Na hora certa, Ele vai te chamar de lá, Ele vai te chamar de lá, e Ele vai te chamar de lá, aleluia. É interessante, pastor, que o apóstolo São Paulo, quando ele se converte, ele se torna meio que um nômade da fé, porque ele se converte a caminho de Damasco, depois ele vai a Jerusalém, depois de Jerusalém ele vai à Arábia, lá no deserto da Arábia ele fica por 3 anos, depois ele sai de lá e vai para Damasco. Depois de Damasco, os biógrafos dizem que Paulo vai para Tarso, e ele fica lá em Tarso cerca de 10 anos. Depois o Barnabé vai pegá-lo e ele vai à Judéia. Depois ele vai fixar residência em Antioquia. E aí é quando Paulo fixa residência em Antioquia, que um dia ele está lá, aleluia, sendo formado, porque ele está num ambiente de mestres e de profetas, mestres e profetas, mestres e profetas, palavra e oração, palavra e oração. E quando ele está lá naquela incubadora, fixo, aguardando, aprendendo, sendo forjado, sendo formado, aleluia, um dia o Espírito de Deus sopra na igreja de Antioquia, no endereço de Paulo, e diz: separem para mim, aleluia, Paulo e Barnabé, separem para mim esses dois, porque eu tenho uma grande e maravilhosa obra a fazer na vida dele. Enquanto ele perambulava, enquanto ele era um nômade, não há um comissionamento de Deus, mas quando ele fixa a residência, quando ele se estabelece, quando ele tem pertencimento, quando ele se sente pertencente, quando ele está na igreja local, quando ele está aprendendo, quando ele está recebendo palavra, orientação, Deus o está forjando, lapidando, moldando, aleluia, até o tempo que Deus o chama para uma grande e maravilhosa obra. Jovem, aleluia, fica na sua congregação, esteja lá nos dias de culto, na escola bíblica dominical, nos congressos, integre um departamento, encoste na sua liderança, encoste no seu pastor, encoste nesses mestres e profetas de Deus, porque no tempo certo, na hora oportuna, a voz de Deus que bradou em Antioquia continuará bradando lá, e Deus vai dizer: me separa esse jovem, me separa essa jovem, porque eu tenho uma grande obra a fazer. Quantos assim acreditam? Levante a mão, levante a face, levante a voz, aleluia, aleluia. Urabacando oremachurabai, oh aleluia, aleluia. O líder, o jovem, a igreja, aleluia, cheia do Espírito Santo, tem residência fixa, tem pastor, aleluia, se identifica com os irmãos, é reconhecido pela comunidade, aleluia, e fique tranquilo, você diz assim: pastor, eu vou morrer aqui. Deus não deixa os seus servos morrerem em masmorra nenhuma. Deus vai visitar as masmorras
Deus vai visitar as prisões e de lá chama o seu servo. Então fique tranquilo, você está sendo pastoreado, você está sendo forjado, você está sendo educado, você está sendo formado, e na hora certa Deus vai te levantar. Deus vai te levantar, e Deus vai soprar você, e Deus vai derramar unção sobre você, e Deus vai te usar poderosamente. Mas até lá, permaneça, permaneça e permaneça no lugar que Deus te chamou, em nome de Jesus. É necessário passar pelo laboratório, é necessário passar pela incubadora, é necessário, aleluia, estar entre os mestres e os profetas. É necessário sentar para aprender, é necessário andar junto para ver exemplos, é necessário criar raízes, é necessário criar identidade, é necessário ter referência para ser referência, é necessário crescer para baixo para depois crescer para cima, é necessário, aleluia, ser identificado com o lugar. Todos, quando lembrarem, vão lembrar o irmão, aleluia, fulano de tal, lá daquela igreja, lá daquela outra. Quando souberem da sua história, vão dizer da onde Deus o tirou, lá daquela igreja. Deus faz coisas especiais e extraordinárias. Até lá, fica no ponto que você está, fica no lugar que Deus chamou você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus, ele era de Nazaré, Paulo era de Tarso, Policarpo era de Esmirna. E você, da onde é? Você precisa ser de algum lugar também, aleluia, você precisa ser de um lugar também, e fique tranquilo, deste lugar, Deus pode te levantar e fazer obras extraordinárias em sua vida. Quem tem endereço fixo, tem mentores e é alcançado por Deus. Fala para o seu irmão, Deus não te chamou para ser nômade da fé. Deus te chamou para criar raízes. Cria raízes e você vai frutificar. Cria raízes em nome de Jesus e você vai frutificar. Eu congregava numa igreja muito pequenininha. Eu congregava numa igreja que era, na verdade, uma garagem. E às vezes me dava um desespero, porque eu via os meus amigos pregadores saindo na minha frente e recebendo oportunidades de pregar em eventos, e eu não pregava. Eu dizia, meu Deus, eles estão muito na minha frente. Mas Deus sempre disse para mim, fica aí, aguenta firme, você está sendo forjado, você está sendo formado, fica aí. Aleluia, aquela igreja era até um pouco embolorada, aleluia, eu tive muita dificuldade de respiração, porque vocês sabem, não é fácil de perceber, mas eu tenho um pouco de tecido adiposo avantajado, então, é que, de fato, eu sei que vocês não percebem, né? Eu sei que vocês não percebem. Na época da pandemia, eu fui lá para receber a vacinação, né, da Covid, e aí, porque eu fui no grupo especial lá, aqueles que tinham comorbidades. Aí eu fui, cheguei lá, a moça falou assim, mas qual que é a sua comorbidade? Eu olhei para ela e falei, poxa, eu estou bem melhor, estou muito bem. Aí eu falei, de fato a senhora não percebeu qual é a minha comorbidade? Ela falou assim, não dá para ver assim, olhando para o senhor está bem, está normal. Aí eu, poxa vida, que bom, hein? Eu nem vou tomar mais vacina, eu fui embora para casa. Aí eu fui lá no postinho e falei para a moça do postinho, você pode provar que eu sou gordo? Porque a moça não está entendendo que eu sou gordo. Aí a mocinha foi lá e falou assim, sobe nessa balança aqui. Subiu, mediu, falou, o seu índice de massa corporal é muito maior, você é mais do que obeso, você é plus size max X. Aí eu voltei lá, aí ela olhou e falou, poxa, se não tivesse aqui, eu não tinha percebido, sinceramente. Eu falei, você está de brincadeira? Então eu, com esse meu tecido adiposo, aquela igreja abafada, pequena, as paredes um pouco emboloradas, e Deus dizia, fica aí, porque é daí que eu vou usar você, e eu vou tirar você na hora certa, e na hora certa. Uramacandaramai.
eu falo isso, não é para arrogância não, que eu não tenho isso não, mas aconteceu uma coisa interessante. Depois de muito tempo, Deus me preparou, eu fui ser professor de seminário, e quando eu estou lá dando aula, aqueles irmãos que saíram na frente, viraram meus alunos no seminário. Hoje, os irmãos que pregavam anos-luz de mim, já estavam pregando há bastante tempo. Hoje, onde eu passo, eu tenho 40 anos, eu sou muito novo, assim, até para a idade deles, eles são mais velhos, eles me chamam de professor. Aleluia, glória a Deus. Onde eu vou, eles falam, ô professor, ô professor, ô professor. Aleluia, o que eu estou querendo dizer com isso? Fica no lugar que Deus te chamou. Aguenta firme aí. Aleluia, você vê gente passando, você diz, meu Deus, eu não vou chegar. Não, fique tranquilo, o seu lugar, Deus vai garantir para você. Mas tenha, em nome de Jesus, uma residência fixa para você adorar, louvar e bendizer ao Senhor. Fala para o seu irmão, nada de rodinha no pé, diga, nada de rodinha no pé. Aleluia, assenta aí, vamos aprender. Aleluia, e na hora certa, no tempo certo, no momento certo, Urabacanda, Aramai, quando Deus enxergar equilíbrio e maturidade em nós, o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer. Para ir terminando, aleluia, o líder cheio do Espírito Santo é um líder como Eliseu, que ama a família. Elias encontrou Eliseu, e Elias jogou a capa sobre Eliseu, um sinal de entrega de autoridade, reconhecimento de autoridade, um sinal de transferência, de vocação, de chamado, um sinal claro de sucessão. O Elias estava na direção de Deus, e ele pega a sua capa e ele joga sobre o Eliseu. Quando o filho pródigo volta, o pai diz, pega a melhor capa e joga sobre ele. Quer dizer, o pai está reconhecendo e aceitando. Aleluia, quando o faraó nomeou José, o faraó disse, coloca uma capa nele. A capa quer dizer esse sinal de autoridade. O Elias derrama a sua capa sobre o Eliseu, dizendo, eu reconheço que você é meu sucessor. Eu reconheço a sua vocação. Eu reconheço a sua chamada. Vem e me segue, porque Deus tem uma obra poderosa a fazer na sua vida. Mas olha o que Eliseu vai fazer. Primeiro livro dos Reis, 19:20, olha o que diz. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, Elias, eu estou encantado com essa capa. Que capa maravilhosa, Elias. Elias, eu estou encantado em ser um profeta de Deus em Israel. Do teu calibre, do teu quilate, do teu teor, do teu naipe. Que coisa maravilhosa. Ai, Elias, mas eu não posso sair daqui sem dar um beijo nos meus pais. Dá licença, Elias. Eu respeito muito você. Eu respeito a tua autoridade, eu respeito a vocação que Deus te deu, eu respeito o seu chamado, eu respeito. Mas eu não posso me esquecer da minha família. Ele diz, deixa-me ir beijar meu pai e a minha mãe, e então depois eu te seguirei. E é interessante que o Elias, ele é um homem que nós o vemos, a sua caricatura bíblica é de um homem rupestre, de um homem duro, de um homem ermitão, de um homem asceta, de um homem que vive nas montanhas, até aparentemente, não que seja, até aparentemente um homem insensível. Mas quando trata-se do dever e da responsabilidade com a família, Elias sabe quanto isso é caro. E Elias diz para ele, vai em paz, beija teu pai e beija tua mãe, e respeita o teu pai e a tua mãe. É necessário cumprir o 5º mandamento. E o 1º mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra, e em tudo o que você faça, você vá bem. É necessário, jovem, honrar pai e mãe.
É verdade que nós temos que honrar os pastores, é verdade. É verdade que nós temos que honrar a liderança, é verdade. É verdade que nós temos que viver em favor do chamado, é verdade. Mas nós devemos fazer tudo isso carregando conosco a nossa família. Porque nada que alcancemos na vida justificará a perda e a distância da família. É preciso desenvolver sensibilidade quanto ao pai. É preciso desenvolver sensibilidade quanto à mãe. É preciso honrar os pais. Honramos os pais obedecendo. Honramos os pais cuidando e zelando deles. Honramos os pais levando os seus valores e os seus ensinos. Honramos os pais imitando o caráter, imitando o comportamento, e se cristãos, imitando a fé deles. Nós devemos fazer como Eliseu, beijar pai e beijar mãe. Eu não sei, aqui talvez nós tenhamos jovens casados, que têm pai e mãe vivo, nós tenhamos jovens noivos que têm pai e mãe vivo, nós tenhamos aqui jovens solteiros que têm os pais vivos. Quero dizer para você que não importa a idade que você tenha, você deve honrar o seu pai e você deve honrar a sua mãe. Meu pai era um homem duro, mineiro, criado sem pai. A minha avó tomava umas cachaças. A minha avó era dona de alambique. Quando deu 5 anos de idade, ela começou a ensinar os filhos dela a experimentar a cachaça. E a família dela se tornou uma família com muitos alcoólatras. E o meu pai, com 9 anos de idade, era alcoólatra. No dia que ele casou, minha mãe sempre da igreja, ele ficou são no dia. Ele, quando aparecia lá, ele estava são. Mas depois que casou, ele bebeu. E ele gerou uma família nesse ambiente de ebriedade, de etilismo. 18 filhos. Deus levou 3, ficamos em 15. Padeiro de mão cheia. Quando pegava uma padaria, enriquecia o patrão. Muitos foram os patrões enriquecidos por ele. Meu pai ensinou todos os 8 filhos homens a serem padeiros. Todos são padeiros. Meu pai deu muito trabalho. Nos últimos anos da vida dele, por diversas vezes eu estava pregando assim, e aí alguém dizia assim: eu vi seu pai caído na praça lá não sei na onde. E eu falei para o seu irmão fulano de tal, e o seu irmão disse que não vai passar essa vergonha de ir lá buscar seu pai. Quando terminava a pregação, eu pegava meu carro e eu ia na praça e eu trazia o meu pai. Várias vezes, levava para casa, dava banho, cuidava dele. O meu pai, por causa dessas ebriedades, quando a minha última irmã saiu de casa, a minha mãe não quis mais ficar com meu pai, disse: eu não aguento ele. Colocou ele para a rua. E ele virou um morador de rua mesmo. Um andarilho. Dormia nos coretos. Aqui eu acho que tem coreto. É a praça, e tem um lugar lá na praça que tem um coreto. Ele dormia nos coretos. E eu, por diversas vezes, ia buscar meu pai aonde diziam que ele estava. Se eu viesse nesse congresso aqui hoje, nesse evento aqui hoje, e meu pai estivesse dormindo sujo ali, não tenho dúvidas que eu entraria com meu pai aqui. E eu quero dizer o que com isso? Que não importa quem sejam, qual a história que eles têm, eles são nossos pais. Em 2017, meu pai falou comigo: eu quero parar de beber. Nós ajudamos ele, fez um tratamento, parou de beber, ficou tranquilo. Minha mãe afastada do meu pai. Aí nós fomos fazer uma viagem para casa de uma irmã minha lá no Ceará, um mês lá com ela,
E aí meu pai e minha mãe ficavam na mesma casa, que era a casa da minha irmã. Quando a gente voltou, minha mãe chegou para mim e disse: Henrique, estava pensando numa coisa aí, orando a Deus. O que você acha de eu voltar com seu pai? Falei: opa, é bênção, a senhora quer voltar com o pai? É minha alegria, eu ajudo. Aí ela disse: então tá bom. Você conversa com seus irmãos? Falei: converso. Eu e meus irmãos, a gente se acertou. Ela voltou com meu pai, ele voltou para a igreja, ele ficou firme em 2018, 2019, 2020, 2021, em 2022, foi fazer uma cirurgia de vesícula. Deu um problema lá de infecção e ele morreu. Dia 29 de abril de 2022. Ele morreu, dia 30 nós o enterramos. Eu digo para os irmãos, ele me faz muita falta. Eu tenho 40 anos de idade. Eu sou pai de 2 crianças, 2 filhos. Sou muito bem casado, eu sou advogado. Eu tenho um ministério abençoado. Mas o meu pai me faz muita falta. Quando você tiver a oportunidade de fazer como Eliseu, beijar pai e mãe, beija. Porque um dia eles não estarão mais aqui. Uramacandaramachurabai. Honrar pai e mãe tem a ver com esse levar a sua memória, os seus exemplos, a sua mensagem tem a ver com crescer ao lado da sua família. Ô jovem, não tenha vergonha da sua família. Talvez a sua família não seja a mais bela. O Leon Tolstói que disse: as famílias felizes parecem-se todas, mas as infelizes são infelizes, cada uma à sua própria maneira. Mas eu gosto muito do pensamento do Philip Yancey quando ele fala: Jesus nunca teve vergonha da sua família. Ele lavou a roupa suja da sua família e pendurou no varal da história. Se você vai na genealogia de Jesus, você vê que os tios de Jesus não eram gente boa. O avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, hexavô não era gente boa. Mas ele diz: é a minha família, é a minha família, é a minha família. Em nome de Jesus, que cada líder aqui cresça com essa consciência de que nós precisamos abraçar pai e mãe, abraçar a família. É necessário amar a esposa primeiro do que a igreja como instituição. E entre, é claro, que as nossas prioridades, se a gente tiver que comparar Deus e a família, Deus. Mas se tiver que comparar a família e a igreja, a família. Se tiver que comparar o cônjuge aos filhos, o cônjuge. Se tiver que comparar os filhos aos amigos, os filhos. E se tiver que comparar os amigos à igreja, a igreja. Entre os amigos e os de fora, os amigos. É fundamental que tenhamos a nossa família ao nosso lado. Eu não sei você, mas eu não quero que Deus me leve para nenhum lugar que a minha família não possa entrar. A minha família precisa estar comigo. Se você colocar no seu coração, lutar pela sua família, batalhar pela sua casa, a mão de Deus vai ser sobre você. Deus será sensível e vai dizer: vai lá e beija a tua família. Aleluia. Deus quer que nós honremos a nossa família. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre Moisés, e ele fala assim: Moisés, pela fé, preferiu sofrer com o seu povo do que permanecer com a filha de Faraó. A vida é feita de escolhas, e a gente precisa sempre colocar a família em alta conta. Tem alguém da família lá que de vez em quando dá um trabalhinho, sim ou não? Tem alguém da família que de vez em quando desaponta, sim ou não? Tem alguém da família que de vez em quando você fala: pelo amor de Deus,
Tem. Mas qual é o nosso papel? Orar por eles, colocá-los diante de Deus, trazer para a igreja e expor a nossa família ao Evangelho. E deixa que o Evangelho é poderoso para alcançar a nossa família. Pega na mão desse gentil irmão aí e diga para ele: Deus tem projeto com você e com a sua família. Diga: é a casa toda, é a casa toda, é a casa completa. É a casa toda. O faraó disse para Moisés: Moisés, leva os bois. Aí o Moisés diz: não. Aí ele diz: não, leva os bois e os camelos. Não. Leva os bois, os camelos e os servos. Não. Leva os pais e deixa os filhos. Não. Você leva os bois, os camelos, os servos, os pais, leva os tios. O Moisés diz: não, a gente só sai daqui quando for a família toda. Vocês já leram, é claro, né, o livro de Números? Quando lá no livro de Números fala que Moisés bateu, Números 20, né? Moisés bateu na rocha, não é isso? Não é isso? Se você ler o versículo 1 do livro de Números, diz lá que naquele dia Moisés tinha enterrado a sua irmã Míriam. A gente condena Moisés, né? Moisés bateu na rocha! Mas ele estava com o coração dilacerado. A sua irmã, aleluia, que ele viu dançar na presença de Deus, morreu naquele dia. O povo fez uma pressão na sua cabeça. Aí ele não aguentou e bateu na rocha. Aí Deus, aplicando a justiça, disse: você não vai entrar na terra. Mas lá no Novo Testamento, em Mateus 17, na dispensação da graça, Jesus diz para ele: Moisés, eu entendi que naquele dia você lutou pela sua família, você estava aflito pela sua família, angustiado pela sua família. Vem aqui no Monte Tabor e pisa aqui na terra. Quando você luta pela sua família, Deus te honra. Você sabia que a Bíblia oculta a família de Paulo? A Bíblia oculta a família de Paulo. Mas quando Paulo está preso lá em Atos 16, se não me falha a memória, em Jerusalém, ele está preso ali. Se não me falha a memória, Jerusalém ou Cesareia, mas ele está preso. E quando ele está preso lá, os judeus começam a fazer um projeto para matar Paulo. Aí o sobrinho de Paulo surge. É uma das poucas vezes na Bíblia que aparece um personagem que é parente de Paulo. Em Atos 26, um sobrinho de Paulo aparece e diz: Paulo, invoca que você é cidadão romano, porque senão eles vão te matar aqui. Aí Paulo vai, chega para o guarda e diz: olha, tem um plano para me matar. Quem falou isso para você? Gente da minha família. O Bauman fala desses tempos nossos aqui, as relações são líquidas. E hoje a gente tem muita gente na rede social, mas se o seu pneu furar, altas horas da madrugada, você vai virar aquela rede sua do Facebook, do Instagram e do WhatsApp várias vezes. Você vai encontrar pouquíssimas pessoas que podem ir lá buscar você. E eu tenho certeza que a maioria absoluta que tem potencial para buscar você é gente da sua família. Valorize a sua família. Foi essa família que Deus te deu. Amém. Foi essa família que Deus te deu. Aleluia. Foi essa família que Deus te deu. Foi essa família que Deus te deu. Eu gosto muito de Jesus. Quando ele está lá na cruz, aí ele olha e diz assim: a Maria está chorando. Ele está cumprindo o ministério dele, mas a Maria está chorando. Aí ele olha para o João e diz: eis aí a tua mãe. E ele olha para Maria e diz: eis aí teu filho. Ele está consolando a mamãe dele. Os irmãos dele, em João 7, discriminam Jesus porque acham que ele está meio fora de si. Mas depois do Espírito Santo desce sobre a igreja, Jesus trata de trazer os seus irmãos
Tiago, irmão do Senhor, vira líder da igreja de Jerusalém e escreve a epístola de São Tiago. E Judas vira servo do Senhor e autoridade da igreja e escreve a epístola de São Judas. Jesus agremiou a sua família. Que Deus te dê capacidade e habilidade para você crescer ao lado da sua família. Aleluia. Quantos aqui querem crescer com a família? Levante a mão, por gentileza. Se você puder, aleluia, eu não sei qual a direção da tua casa, mas vira na direção da tua casa e diga: Senhor, abençoe a minha família. Aleluia. Você tem alguém da tua família aqui com você agora? Tem? Se você puder, vai até essa pessoa agora, vai até essa pessoa agora e diga para ela: você é muito importante para mim. Você pode fazer isso? Levanta. Se você tem alguém da sua família aqui, aleluia, levanta e diga: você é muito importante para mim. Aleluia. Pode dizer, de repente sua namorada está aqui, seu noivo, sua noiva, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Vai até alguém da sua família e diga: você é muito importante para mim. Nenhum sucesso, aleluia, vale a pena se você não estiver do meu lado. Você é muito importante para mim. O Espírito de Deus está trabalhando em nossas famílias. Quantos acreditam? Levante as mãos, levante a face. Aleluia. Eu sei que você está cansadinho, mas abra sua boca, e se houver fôlego em você ainda, dê uma palavra de adoração ao Senhor. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo lutam pelas famílias. Para ir para a conclusão, outra marca de um líder cheio do Espírito Santo é que o líder cheio do Espírito Santo, ele conquista, aliás, ele celebra pequenas conquistas. Eu acho interessante que o Eliseu, quando ele recebe a capa, aleluia, ele faz um churrasco. Ele fez muitas coisas. Por exemplo, eu anotei aqui: ele multiplicou lá o azeite da viúva, ele ressuscitou o filho da mulher de Sunem, ele purificou a sopa venenosa, ele multiplicou lá os pães, ele foi usado para curar o Naamã da lepra, ele foi usado para recuperar o machado que havia se perdido, ele trouxe cura para os soldados sírios que estavam cegos, ele profetizou alimento em Samaria, ele mandou cavar água, cavar poços, e ali orou e Deus mandou uma água tremenda. Ele ungiu Jeú, os seus ossos ressuscitaram pessoa, aleluia. Mas a cada conquista, o Eliseu vai comemorando. Você tem grandes promessas de Deus, amém? Deus vai fazer coisa grande, mas antes que ele faça coisa grande, ele tem feito muitas coisas pequenininhas, e no intervalo de cada uma delas, nós precisamos fazer um churrasco, aleluia, nós precisamos fazer um culto de ações de graças, nós precisamos fazer uma macarronada. Hoje o pastor Daniel me levou ali, nós almoçamos num lugar, tudo estava bom lá, mas pastor, ali tem uma lasanha. Se o senhor gosta de lasanha, pegue para o Daniel levar o senhor lá, uma lasanha maravilhosa. A gente precisa de vez em quando colocar lasanha, chamar a família, 2 litros de Coca-Cola. Se você é mais tranquilo com refrigerante, um suco de abacaxi, e você precisa comemorar. Deus vai mandar grandes vitórias, mas todo dia Deus manda pequenas vitórias, e estas pequenas vitórias precisam ser celebradas. Fala para o seu irmão: imita Deus, diga: imita Deus, e curta, diga: imita Deus e curta cada pequena vitória. Cada pequena vitória você comemore. O Senhor trabalha um dia, no final do dia, o que o Senhor faz? E viu Deus que era bom. O Senhor chama os anjos, que maravilha. Poxa vida, rapaz,
Poxa vida, pega uma água mineral para a gente beber aqui. Uma água mineral, hein? Deus com os anjos lá. Aí o segundo dia, Deus vai e opera. E agora? Chama os anjos de novo. Que maravilha. O Eliseu é um homem que sabe fazer festa. A gente curte muito os nossos lutos. Mas e as nossas vitórias? Quando que a gente vai cantar? Quando que a gente vai reunir a turma? Estourar um fogo e dizer glória a Deus, Deus deu vitória. Que você aprenda a celebrar as pequenas vitórias na vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus tem pequenas vitórias. E Ele deseja que celebremos estas pequenas vitórias. E para terminarmos aqui, um homem cheio do Espírito Santo não volta atrás. Quando ele é um líder cheio do Espírito Santo, vocacionado por Deus de verdade, ele queima o arado, ele mata os bois, e ele elimina toda e qualquer possibilidade de retornar à vida antiga. 1 Reis capítulo 19, 21 diz: voltou pois de os seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Eu estava lendo a história do capitão espanhol Hernán Cortés. Em 1519, ele levou os seus exércitos para conquistar a região do México. E quando ele chegou lá, pelo mar, mandou todo mundo descer dos barcos. E aí ele escolheu um soldado, entregou uma tocha na mão desse soldado e disse: queime todos os barcos e afunde todos os barcos, porque daqui a gente só volta com a vitória ou morto. A história desse sujeito tem inspirado muita gente a, uma vez que escolheu a vocação e que escolheu o chamado, nunca mais retroceder, nunca mais abrir mão do seu chamado. Tem um hino da nossa harpa que diz: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer, mas avante, sempre em Cristo pensando, em oração e vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes, por ser tua cruz maior do que a do teu irmão. A mais pesada levou o teu Jesus. Te console com isso. Então, a tua cruz você vai levando, como Jesus vai perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, nunca sufocando a mensagem da cruz por causa das perseguições. Vai, seu amor proclamando, novas de paz, sim, levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, troque com Jesus, porque Jesus te coroará com santo gozo e glória e luz. O teu Jesus te consolará. Esquecerá então seus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares a perfeita paz. Se você foi chamado por Deus, não há lugar para retroceder. O Senhor quer que você avance sempre, siga sempre e viva aquilo que Ele tem para a tua vida. Lá em Barueri eu tenho um irmão, amigo, que já é um senhor. Ele conheceu o Orlando Boyer, da espada cortante, daquela pequena enciclopédia bíblica. E ele conta que o Orlando Boyer
estava já doente, a sua esposa também, e eles foram levados para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a mulher do Orlando Boyer falece. Quando ela faleceu, o que aconteceu? Ele recebeu o dinheiro que era para sepultá-la. E ele, ao invés de sepultá-la, pegou o dinheiro e sumiu. Quando as missões foram atrás do Orlando Boyer, descobriram que ele estava onde? No Brasil, em Pindamonhangaba, dando aula. Entrevistaram o Boyer e disseram: puxa vida, você perdeu a sua esposa, sumiu lá do lugar em que você estava, o que aconteceu? Ele disse: eu quero gastar o resto de vida que eu tenho servindo ao meu mestre. Quem chegou aonde cheguei não pode retornar mais, nunca mais. É daqui para a eternidade. Que Deus nos dê, aleluias, da sua unção e da sua graça, do seu poder e da sua misericórdia, para que a gente não retroceda nunca mais desse chamado glorioso que Deus nos deu.